Queridos filhos, a graça e a paz do Senhor Deus Altíssimo, é um prazer enorme estar com você e, junto com você, meditar na Santa Palavra de Deus. É maravilhoso isso, é um grande privilégio. E eu quero pedir mais uma vez, se você ainda não se inscreveu neste canal, que você possa fazê-lo ainda hoje e que você assista essa mensagem até o final, que você dê o seu like, que você compartilhe e lembrando ainda de ativar o sininho para que você esteja recebendo as novas mensagens. Quero explicar que no último sábado não foi possível enviar o áudio por causa de algum problema técnico. Insistimos até desistir, porque não queria dar certo. Mas hoje estamos juntos aqui para meditar na linda, na sagrada palavra do nosso eterno Deus. E antes disso, vamos falar com o nosso Deus agora, então, em oração. Querido Deus, amado Pai, Tu és El Shaddai. Nós exaltamos e agradecemos o nome do Senhor. Nós te agradecemos pela oportunidade de estudar a tua palavra. Mas nós queremos entender a tua palavra pelo Espírito Santo de Deus. Nós não queremos palavra de homens. Nós não queremos interpretação de palavra. Nós queremos a revelação. Nós queremos a tua palavra simples do jeito que ela é. Venha nos fazer entender o que a tua palavra diz. Abra o nosso entendimento, Senhor mesmo. E agora, Deus, eu abençoo essa pessoa que me ouve, onde quer que essa pessoa estiver, que o Senhor possa guardá-la, sustentá-la, protegê-la. Protege de todas as viroses, de todas as enfermidades. Protege de cair em tentação. Protege de todo tipo de mal. E leva essa pessoa a um conhecimento maior de ti, do mesmo jeito que eu hoje quero crescer no conhecimento do Senhor. Que seja assim para a glória do Altíssimo. Amém. Vamos então meditar no tema Ceia do Senhor hoje, tema no qual temos cometido algumas falhas, há entendimentos diversificados a respeito desse tema. Mas a gente vai ler aqui e ver o que o Senhor nos orienta na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Abre a sua Bíblia e acompanhe a leitura. Paulo disse assim: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais em um lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha.
Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Então, Paulo, ele priorizou esse assunto que parecia que era urgente no momento, mas ele tinha outras orientações a dar para aquela igreja. Mas hoje nosso tema é Ceia do Senhor. E no último sábado nós falamos alguma coisa sobre isso. Pouca coisa. Mas hoje nós vamos falar exclusivamente sobre a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é uma ordenança que vem junto com o batismo. Fomos orientados por nosso Salvador a nos batizarmos e participarmos da ceia do Senhor. Ele mandou que fizéssemos em memória dele. Mas qual o sentido da ceia? É isso que nós vamos ver aqui, é isso que Paulo está orientando os cristãos lá de Corinto. Então, Paulo diz que ele ficou sabendo que quando a igreja de Corinto se juntava, se reunia, a igreja tinha dissensões, a igreja tinha contendas, pensamentos diferentes. E Paulo falou assim: olha, vocês estão se ajuntando aí no dia da ceia, mas esse ajuntamento de vocês não é para comer a ceia do Senhor. Vocês estão se ajuntando para pior. Porque tem pessoas que estão comendo a ceia antes dos outros. Então as pessoas, elas levavam as comidas para o seu ajuntamento. A ceia deles era o jantar. E então eles compartilhavam juntos, dentro de uma normalidade. Quando eles estavam fazendo de forma correta, eles compartilhavam a comida. Mas aqui em Corinto, nessa época, eles estavam cometendo o erro de cada um tomar a sua própria ceia. E o sentido não era esse. A questão não era o comer. A questão era a forma como a igreja se reunia em unidade para participar dessa celebração, desse sacrifício. E aí Paulo falou assim: olha, uns estão comendo na frente dos outros, não está esperando, não está vendo o ajuntamento. Aí ele disse: uns comem muito e outros têm fome, porque tinha aqueles que não podiam levar nada para esses encontros. E ele falou: tem alguns que estão se embriagando. Por quê? Porque estão tomando aquilo que a parte sua e a parte que era do outro. Aí ele pergunta: você não tem casa para comer, não? Ou seja, para satisfazer? E ele então revela o que está acontecendo. Como é que Paulo vê isso? Esse comportamento
dos cristãos de Corinto. Ele vê desprezo para com a igreja do Senhor. E ele vê que alguns estão sendo envergonhados, porque chegava na hora de todos se reunirem para comer juntos o pão, a ceia, o jantar, e algumas pessoas não tinham levado nada, porque não puderam levar. E elas ficavam então sem comida, porque muitos já tinham comido na frente dela. Então Paulo está dizendo assim, vocês estão fazendo isso, o sentido da ceia não é esse. Isso não tem nada a ver com a ceia do Senhor. Ele falou assim, eu recebi do Senhor uma coisa totalmente diferente e é isso que eu ensinei para vocês. Paulo, ele disse que tudo que ele aprendeu, ele não aprendeu através dos outros apóstolos ou através de qualquer outra pessoa que tenha seguido Jesus. Ele falou, eu aprendi diretamente com o Senhor, eu aprendi com o Senhor. O Senhor mesmo se revelava a Paulo e dava o ensino de tudo que ele fez. Então Paulo disse assim, eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. Então ele ensinou do jeito que ele aprendeu, do jeito que ele recebeu, sem alterar, sem adulterar o ensino do Senhor. E o que ele aprendeu? Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Naquela noite em que Jesus tomou a ceia com os seus discípulos, muitas coisas aconteceram. Mas o que o Senhor destacou quando foi ensinar para Paulo foi a traição. Por que ele cita traição? Porque é exatamente a traição que foge ao sentido da ceia. Ou seja, qualquer falha no relacionamento, ela atrapalha, ela impede a realização da ceia. Então, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, deu graças, partiu o pão e disse para os apóstolos: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Então Jesus e seus 12 apóstolos estavam sentados juntos. Ele pega o pão, ele parte o pão, ele pega o pão, ele dá graças a Deus, ele abençoa o pão, e ele parte o pão e ele distribui com eles. Isso está em Mateus 26, Lucas 22, Marcos 14. E aí, quando ele distribui entre eles, ele fala: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Então, o sentido, o valor da ceia estava em fazer isso junto. Era a unidade de propósito que era importante. A ceia é uma das atividades que mais revela a unidade do corpo de Cristo, porque ela é compartilhada junto. Ela reúne a igreja para lembrar esse sacrifício do Senhor Jesus, oferecendo seu corpo e seu sangue para nos remir dos nossos pecados. Verso 25, semelhantemente também, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Então Jesus está falando, vocês vão sempre se reunir, vão partir o pão, vão comer juntos, em memória de mim. Vocês vão fazer isso lembrando de mim, lembrando do meu sacrifício. Tanto o pão quanto o cálice. Ele diz, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha.
exatamente o que o Senhor ensinou para os seus apóstolos na noite em que foi traído. É o que Paulo está dizendo aqui. Paulo aprendeu exatamente, ouviu tudo o que os outros apóstolos tinham ouvido. Por isso, Paulo é apóstolo. Porque ele recebeu o mesmo ensino que os outros e da mesma pessoa, do mesmo mestre. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O que é beber o cálice do Senhor indignamente, comer o pão indignamente? É fazer o que esses cristãos estavam fazendo. Comer sem discernir o corpo do Senhor. Não tinha ideia de corpo. Eles não estavam fazendo do jeito certo. Eles estavam fazendo de qualquer jeito. Do jeito deles, do jeito que eles tinham vontade. Não havia o sentido de corpo. Isso é não discernir o corpo do Senhor. Porque o que faz a igreja se reunir para fazer esse sacrifício, para realizar essa celebração, é exatamente o sentido de unidade do corpo de Cristo. Sem isso não há valor, sem isso é tomar o cálice e comer o pão indignamente. E nesse caso, a pessoa fica sendo culpada do corpo e do sangue do Senhor. Ela é culpada da morte dele. Isto é sério. Então, Paulo pediu: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Veja como está, que sentimentos, que pensamentos, que intenções há dentro de si. Faça esse exame antes de comer o pão, e também não é na hora da ceia que vai fazer isso. Tem que fazer antes, seja tem data marcada. Então esse preparo ele vem antes. E a ideia não é não tome pão, ou não participe da ceia porque não resolveu aquele problema. Não é isso não resolve. A ideia é resolve o problema que surgiu de imediato. E aí participe da ceia. Então, o sentido da ceia é que deve ser preservado. Nós temos alguns pensamentos diferentes a respeito de ceia. Há um grupo de nós evangélicos que toma ceia por causa de muito, não é por causa, né? Toma por causa desses textos aqui. São nossos irmãos queridos, tomam a ceia pelos mesmos motivos que todos tomam a ceia. Porque o Senhor mandou, porque é uma ordenança do Senhor. E toma para anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, toma com o sentido evangelístico, com o sentido de anunciar a redenção em Cristo. Mas há um grupo de nós que se baseia em um texto bíblico de João, capítulo 6, para dar um sentido diferenciado à ceia, ou ao motivo de tomar a ceia. Isso está em João, capítulo 6, verso 53. A minha versão não diz o que eu ouço, o que eu leio. Há um grupo de igrejas que tem uma versão bíblica que diz exatamente assim, João 6,53. Quem não come a minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Na minha versão está escrito assim: Jesus, pois, lhes disse: na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem
e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. E então, algumas igrejas, elas dizem que se a pessoa não tomar a ceia, ela não tem parte com o Senhor Jesus. Porque quem não comer a carne do Senhor, quem não beber o sangue do Senhor, não tem parte com ele. Nós precisamos de acerto neste tempo, neste ponto. Porque João capítulo 6 não está falando de ceia do Senhor. João capítulo 6 tem um título que diz assim: Jesus é o pão da vida para os que creem. E é um tema certo, de acordo com o que está escrito, o título ficou bem apropriado. Então, aqui, comer a carne do Senhor e beber o seu sangue é crer em Jesus. É a experiência de conversão. É a experiência de conhecer Jesus, ou seja, comer Jesus. Jesus é a vida. A vida é uma pessoa. Então, quem come essa pessoa, quem assim conhece essa pessoa, quem tem essa pessoa do lado de dentro, ingeriu essa pessoa, que é a vida, passa a ter a vida. Porque Jesus é a vida. Aí no verso 55 de João 6, o Senhor disse assim: porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Mas isso não é ceia do Senhor. Por favor, meus amados, quando o Messias estava para vir, João veio preparando o caminho do Senhor, ensinando às pessoas o conserto que elas deviam fazer, porque o reino de Deus estava próximo. Da mesma forma, neste tempo, nós temos acertos para fazer. Toda vez que o Messias se aproxima, nós não estamos preparados. E nós precisamos, então, de arrependimento. O que nos deixa preparados é estudarmos a palavra e, à luz da palavra, vermos o que está errado. Examinarmos a nós mesmos à luz da palavra e consertarmos as nossas vidas. Esta pregação de parte da igreja, de que quem não toma a ceia do Senhor não tem parte com o Senhor, isso está errado. Porque a ceia só pode ser tomada para quem faz parte. Para quem já comeu a carne do Senhor, ou seja, para quem creu nele. Não confunda as coisas. São homens sábios dizendo que João 6 está misturando isso com 6, não é a ceia. Isso aqui é uma mensagem evangelística, chamando as pessoas a crerem em Jesus. Porque se fosse necessário comer o pão da ceia, tomar aquele suco de uva para fazer parte do corpo de Cristo, nós teremos que distribuir para os não crentes. Então a ceia do Senhor é para quem faz parte. Quem não faz parte não deve tomar, porque é problema, é condenação, é profanação. A ceia, ela é para o membro do corpo de Cristo. Os judeus só convidavam para sua ceia, só participavam de uma ceia com pessoas de íntima relação deles. E é esse o sentido da ceia.
ela é compartilhada por pessoas que têm íntima relação. Elas têm uma relação tão íntima que elas são um corpo só. Por isso tomam a ceia do Senhor. Então, se todo mês, né, que geralmente as igrejas que eu conheço, elas tomam a ceia do Senhor, realizam essa celebração mensalmente. Então, se todo mês eu tenho que gerar aquele desespero para tomar a ceia do Senhor, porque se eu não tomar a ceia do Senhor, eu não tenho parte com Ele. Eu tenho que entender que todo mês eu deixo de fazer parte do corpo de Cristo. E todo mês eu tenho que voltar a tomar ceia para fazer parte. De quantas ceias você precisa para fazer parte do corpo de Cristo? Meus amados, não sejamos simples demais, não. Não complica as coisas. A palavra de Deus, ela é muito simples. Então, não basta tomar a ceia. Porque o que esses nossos irmãos queridos e amados como qualquer outros irmãos nossos, são pessoas bem intencionadas, são pessoas sérias, são pessoas comprometidas com o Senhor, mas que têm esse entendimento errado. E elas parece que sem consciência valorizam mais o tomar a ceia, o participar da ceia, do que estar em condição de tomar a ceia. Valorizam mais o participar desse sacrifício do que tratar as relações, fazer isso da forma digna, fazer isso da forma correta, discernindo o corpo do Senhor. Deu para entender? Ou seja, às vezes as relações estão tão ruins, às vezes as pessoas estão contendidas com outras, às vezes as pessoas estão em desarmonia com as outras, estão com sentimentos ruins em relação às outras, às vezes um sentimento de inveja, às vezes um sentimento de querer ter o talento do outro, às vezes um sentimento de maledicência, às vezes um sentimento de cobiça em relação ao que o outro tem, às vezes e tantos outros problemas a que estamos sujeitos. Às vezes não está preocupado com as necessidades do outro, não está interessado no outro. Se o outro se desentende com a pessoa não liga, deixa para lá, dá um gelo, ou seja, não se importa com a vida do outro. E a verdade é que nós devemos nos importar. Se o outro errou comigo, eu tenho que ter interesse em que o outro acerte. Porque eu quero que ele esteja certo, tenha sua vida cristã autêntica, em dia, tanto quanto eu quero que a minha esteja assim. Eu tenho que ter zelo pelo meu irmão, porque ele é membro do meu corpo. E a minha vida não pode estar bem se a dele não está bem, porque ele é parte do meu corpo. Então, um membro do meu corpo está ruim, então o meu corpo está ruim. Então, eu tenho que olhar o outro com esse interesse. E às vezes nós não estamos nesse sentimento, em relações assim saudáveis, mas nós estamos tomando a ceia, porque tomar a ceia é mais importante do que a unidade da igreja no compartilhar da ceia do Senhor. Nós podemos ver, por exemplo, na primeira carta de João, capítulo 3, dá uma olhada, abre sua Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 3, versos 11, 12, 14, 15. Olha só o que João diz. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio,
que nos amemos uns aos outros. Irmãos, é imprescindível amar. O que é amar o outro? É socorrer o outro nas suas necessidades, é ter interesse pelo outro, é conviver com o outro, é estar ligado no outro como estou ligado a mim. Não perdoar o outro, contender com o outro, isso não é amar. Verso 12: não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Então, João está falando assim, não haja como Caim. Mas ele não está falando de morte física, não. Aqui ele está falando de amar uns aos outros. Não agir como Caim, que ficou com raiva porque as obras do irmão dele eram melhores do que a dele. Então, essa ira contra o outro que apresenta uma obra, um talento melhor que o meu, já é matar o outro. Meus irmãos, não, verso 14, não, nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Então, o sinal de que eu passei da morte para a vida, o sinal de que eu tenho a vida em mim, que eu tenho o Filho de Deus dentro de mim, é que eu não consigo viver em desamor com o outro. É impossível, porque a vida dentro de mim não me permite, eu não consigo deixar de perdoar, deixar de me interessar pelo outro, porque a vida em mim faz isso. A vida em mim se interessa pelo outro. Verso 15: qualquer que aborrece seu irmão é homicida. Aí, entendeu? Então não é matar fisicamente. João está ensinando qualquer que aborrece seu irmão. Chamou de raca, chamou de inútil, chamou uma coisinha simples assim. É considerado, você pode pensar o que quiser, dar a sua opinião que for, eu posso pensar o que quiser, eu posso espernear, eu posso bater o pé, mas o céu entende que quando eu aborreço meu irmão e não resolvo isso de imediato, eu sou homicida. E aí, o homicida pode tomar ceia e ficar tudo bem? Gente, então ceia é importante, mas o mais importante é como eu estou e com que intenção eu participo da ceia. Agora eu quero ler com você em Isaías capítulo 1. Isaías 1:11. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos, de carneiros e da gordura de animais nédios. E não folgo, não tenho alegria e prazer com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso das vossas mãos que viesseis pisar os meus átrios? Não tragais mais oferta de balde, o incenso para minha abominação, e as luas novas, os sábados e a convocação das congregações. Eu não posso suportar maldade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas luas novas, vossas solenidades, as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço,
porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprender a fazer o bem, preste atenção nisso aqui, olha só. A linda palavra de Deus, o que diz? Praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Então, quem não faz isso, tem as mãos sujas de sangue, é homicida, como diz João, e aí não pode prestar honras ao Senhor, adoração ao Senhor, participar desse sacrifício. Os nossos sacrifícios, vou repetir, não são os mesmos que eu li aqui, mas os nossos sacrifícios são cantar, orar, celebrar a ceia, entregar dízimos e ofertas e outras coisas mais. Isso são os nossos sacrifícios hoje. Então, o que Isaías está falando aqui? Olha, vocês fazerem isso, essas coisas que são certo fazer, mas com esse espírito de contenda, de desprezo com o oprimido, com o estrangeiro, com o órfão, com a viúva. Não. Ou seja, ele está dizendo assim, vocês não devem fazer essas coisas estando com o coração desse jeito. Então, o importante não é participar da ceia. E devemos participar porque é uma ordenança, mas o mais importante é estarmos preparados para fazê-lo. É participar da ceia de forma digna, de forma correta, discernindo o corpo do Senhor, andando na palavra de Deus. Aí ele então faz esse convite aqui em Isaías 1:16. Ele fala: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade. O Senhor disse: eu não suporto maldade com solenidade. Então, amados, o mais importante não é a solenidade, é a fidelidade à palavra do Senhor, é a unidade com sua igreja. Podemos fazer a coisa certa, mas se não estivermos com os sentimentos certos, com as motivações certas, isso vai ser para nossa condenação, ao invés de ser um bem, vai ser um mal para nós. Aí Isaías fala, né? Deus fala através de Isaías, convidando o povo a esse acerto, a esse consertar da vida. E aí no verso 18, capítulo 1 de Isaías, ele fala assim: aí vocês venham e arguí-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata e eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Em Malaquias também, o Senhor nos chama a atenção, capítulo 1 de Malaquias, verso 10, o Senhor falando, olha que coisa triste, gente, parecido com o que Isaías disse. Quem há também entre vós que feche as portas e não acenda debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão as ofertas que vocês oferecem. Então o Senhor estava pedindo, desejando que alguém fechasse a porta, que ninguém fosse prestar culto, prestar sacrifício. E o Senhor tem tido essas coisas em relação a nós. Porque nós fazemos os nossos sacrifícios, mas às vezes de forma errada, com os sentimentos errados, com os propósitos errados, com as intenções erradas. E aí, voltando então para a carta de Coríntios. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Aí examine-se, pois, o homem em si mesmo. Verso 29, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Ao invés de fazer bem
a ceia vai fazer mal. Aí, no verso 30, ele diz assim: por causa de praticar a ceia com as intenções erradas, a forma errada, sem discernir o corpo do Senhor, sem a unidade, sem estar em unidade com os irmãos, sem interesse pelos irmãos, sem ver a causa da viúva, a causa do órfão, a causa do oprimido. Ele diz: por causa disso, há entre vós muitos fracos, muitos doentes, muitos que dormem, ou seja, já morreram. A igreja precisa ver isso. Tem muita gente doente na igreja por causa de prestar sacrifício de forma indevida, sem estar preparado, sem ter acertado antes. Isso é sério. Isso não é uma coisa simples. Isso custa a vida do outro. Há pessoas que morrem por causa disso. Há pessoas que morrem espiritualmente por causa disso. Há pessoas que estão fracas. Há pessoas que estão doentes fisicamente ou espiritualmente por causa disso. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Então, não pense que só porque tomou a ceia do Senhor, só porque entregou o dízimo, entregou a oferta, está tudo certo, não. Não confie nisso. Porque o mais importante é a forma como eu fiz o sacrifício. Eu vou falar para você de 2 exemplos que eu vi. Ninguém me contou, não. Eu que contei. E vou contar de novo aqui. Eu vi um rapaz que estava vivendo um momento de loucura. E estava sofrendo demais, e a família sofrendo demais com ele. E o que aconteceu com esse rapaz? Quando ele começou a sentir um certo mal, uma vizinha dele o levou a um centro de espírita, com a intenção de ajudá-lo na cura. E lá esse rapaz recebeu um pó, colocaram um pó sobre ele, alguma coisa, não sei exatamente tudo que foi feito com ele. E o rapaz voltou para casa. Dias depois, ele participou da ceia do Senhor, porque a família dele e ele também pertenciam à igreja, eram membros da igreja, e eles participaram da ceia do Senhor. E aí esse rapaz passou a viver esse estado atormentado. Por quê? Porque ele fez um pacto lá. O fato dele ir lá fez com que ele se aliançasse. Ele não estava nem consciente, mas ele foi levado, mas não importa. Não importa. Então ele se aliançou lá e ele veio e tomou a ceia do Senhor. Quem foi que fez algo parecido? Judas. Judas se aliançou com aqueles que estavam reunidos em nome de Satanás para matar Jesus. Disse a eles que faria o serviço para ganhar, em troca do dinheiro. E daí a pouco Judas estava lá participando da ceia do Senhor. O que aconteceu ali? Depois Satanás entrou em Judas e Judas se enforcou. Judas se enforcou porque traiu Jesus? Não. Judas se enforcou porque traiu Satanás. Ele entrou em conluio com os líderes judeus para ajudar a matar Jesus, para entregar Jesus em troca de dinheiro. E daí a pouco ele estava lá participando da ceia, que é o símbolo assim de unidade da igreja, como se nada tivesse acontecido. Aí Satanás ficou enfurecido com ele
entrou nele, atormentou ele e levou ele à morte. É o que estava acontecendo com esse rapaz. E aí eu perguntei para a mãe dele, aconteceu alguma coisa assim, dele achar que tinha alguém enforcando ele? E ela, tinha, sim, ele fala isso, eu lembro disso como se fosse ontem, já tinha passado mais de 2 anos. Eu lembro como se fosse ontem, ele dizendo que sentia a mão enforcando ele, engargalando ele. Satanás, ele leva pessoas, ele quer levar as pessoas que traem ele a se enforcarem como Judas fez, a morrerem sufocados, engargalados. Conheci uma outra moça que estava em grande tormenta e ela tinha participado da ceia do Senhor. Quando ela saiu da ceia, ela foi para casa e tentou suicídio. Porque Satanás quis levá-la ao suicídio. Mas graças a Deus não conseguiu, porque o marido dela é servo do Senhor. Meus filhos, tenham cuidado com isso. Deus abençoe você. Em nome do Senhor Jesus, encerramos aqui essa mensagem. Compartilhe ela, aprenda ela. E eu te amo, em nome do Senhor Jesus. Você é meu corpo. Você é meu irmão, você é minha irmã. E eu te abençoo assim, na graça de El Shaddai. Amém.